Gostaria de começar esse vídeo dizendo que sim, eu tô muito decepcionada, eu tô muito triste, eu tô mal porque eles me deixaram. Pois é, eles me deixaram e agora eu não sei o que eu vou fazer todos os finais de semana sem o meu casal favorito do ano, gente. O que eu vou fazer, hein? Sim, galera, eu estou naquela fase de luto da dorameira, quando a gente termina um dorama muito bom, que dá aquele vazio no coração, que a gente fica pensando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não vou ver mais a história desses personagens, poxa vida. Dá aquele vazio mesmo, um vazio que só pode ser preenchido com outro dorama, depois outro, e é assim que a gente não tem mais vida social. Gente, apenas um conselho pra você que nunca assistiu um dorama na sua vida, foge. Foge que ainda dá tempo, tá bom? Porque isso deve ser, sei lá, um esquema de pirâmide, deve ser a máfia, alguma coisa assim, porque depois que você entra é um pouquinho difícil de sair. Se você já começou a assistir algum dorama, sinto muito por você. Brincadeiras à parte, galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um geralzão, vamos bater um papo sobre essa temporada de Sorriso Real, que foi de fato meu dorama favorito de 2023 até o momento, hein? A gente ainda tá em agosto, pode ser que surja outro dorama que eu goste, mas eu acho um pouquinho difícil. Mas vai que. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, dá uma conferida aí se você realmente está inscrito ou não, porque o YouTube só Jesus na causa. Comenta aqui embaixo qualquer coisa, um coração, um emoji, vários emojis, só para o YouTube distribuir mais esse vídeo, combinado? Sem mais delongas, bora falar sobre Sorriso Real ou King the Land, como você preferir chamar. Vamos lá, uma das coisas que eu mais gostei nesse dorama, eu acho que assim como a maioria, é a química dos atores protagonistas, e apesar de ser uma história incrível e maravilhosa, talvez se eles não tivessem tanta química assim, a gente não tinha se apegado tanto. Mentira, eu acho que tinha se apegado sim, porque essa história é muito madura, fala de companheirismo, nossa, gente, é uma história muito bem construída, na minha opinião. Pra quem não sabia, os atores já são amigos há muitos anos, inclusive tem um vídeo deles dançando, senhorita, que olha, dá até um calor quando você assiste aquele vídeo, ok? E eu acho que isso colaborou ainda mais pra gente ver tanta química assim nesses personagens, porque os atores claramente estavam muito confortáveis em fazer esse papel. Inclusive, uma das coisas que eu amo em dorama é que eles compartilham bastante os bastidores dos episódios. Então, a gente vê como aquele momento foi feito, a gente vê erros de gravação, então você vai mergulhando cada vez mais no dorama. Então, nos vídeos dos bastidores, a gente tem vários momentos que os atores riam bastante, que eles estavam sempre se divertindo, justamente porque eles são amigos há muitos anos. E até é engraçado falar sobre isso, porque em alguns momentos a gente via ali os personagens em determinados momentos dando uma risadinha, que eu tenho certeza que não era atuação, eram os atores mesmo. E eu acho que tá demorando pra esses dois assumir esse namoro, porque não é possível, gente. Eles devem estar namorando na vida real. Eu sei que eles são amigos há muitos anos, tem essa coisa de intimidade, mas não é possível que eles não estejam em um relacionamento. Eu não dou muita sorte pra isso não, porque todo casal de dorama que eu acho que, né, acontece na vida real, nunca acontece. Tipo a Jisoo do Blackpink, que do nada me aparece namorando o Abohyun, que eu fiquei assim, gente, como assim? Como isso aconteceu? Eu tinha plena certeza que ela estava em um relacionamento escondido até então, com o Jung Ha-in lá de Snowdrop, shippava horrores esse casal. Vim falar de Sorriso Real e de repente já tô fofocando da vida dos atores, gente, que é isso? Enfim, vamos voltar para a história. A construção dessa história é maravilhosa e falo com tranquilidade que é um dos casais mais maduros da história dos doramas. Cara, eles têm diálogo, eles não ficam criando uma tempestade em um copo d'água, não. Eles sabem sentar e tentar resolver as coisas e isso foi incrível. Esse homem aqui fica muito claro pra mim que ele é apenas um personagem fictício, porque não existe a possibilidade de uma pessoa tão perfeita assim existir na vida real. Eu não acredito, não existe um homem como esse, não existe. E eu não estou falando apenas da beleza, tá? Do exterior, porque, nossa, que beleza também, viu? Que homem bonito, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando também do interior, porque esse personagem, ele é impecável, ele é perfeito. Eu tentava procurar um defeito e eu não achava. Até ali no começo, quando ele dá aquela risadinha super estranha, meio torta, ainda conseguia ser fofo.
Por exemplo, durante toda essa temporada, a gente tem um mistério sobre o desaparecimento da mãe dele. Porque o abandonou, o que aconteceu, onde ela está, o que ela está comendo, o que ela está fazendo, essa velha maluca. E aí a gente tem no final o momento que a mãe dele finalmente aparece. E aí a gente tem essa revelação do motivo dela ter sumido. Inclusive, assim, eu falo que o sorriso real é perfeito, realmente, é incrível. Mas nesse ponto da mãe, eu acho que a história deixou um pouquinho a desejar, porque a gente ficou muito tempo esperando aí uma justificativa, e eu acho que a justificativa que eles deram pra mãe sumir, um pouquinho fraca. Eu sei que tem toda uma questão de, ameaças, eles estavam ameaçando o próprio filho dela pra ela poder desaparecer, e por isso ela desapareceu, mas eu acho que tanto a maneira que ela desapareceu e a maneira que ela apareceu com facilidade foi meio forçação de barra aí nessa história só pra ter um roteiro legalzinho, fazer uma ligação aí com várias histórias, mas também não é nada que atrapalhe, que faça o dorama ser péssimo, horrível, não. Eu passo pano tranquilamente. Mas enfim, eu confesso que o On, ele calou a minha boquinha, mas ele calou bonito, porque eu pensava que seria o primeiro momento que ele ia fazer um barraco. Mas eu achava que quando essa velha aparecesse, ele ia falar um monte, porque você me abandonou, não quero olhar pra sua cara, não quero saber de você. Mas não, a gente tá falando de um personagem realmente fictício, porque é óbvio que ele é fictício, que ele é extremamente maduro. E ele é um cara que sabe sentar, pensar, analisar a situação, entender o lado do outro, ele tem empatia, ele tem maturidade pra entender muitas coisas, ele não fica cego de ódio, de raiva, sabe? Então eu amo essa cena quando ele vê a mãe, ele fica assim chocado, mas não, ele realmente senta e conversa com ela fala o lado dela, ele fala que já tinha descoberto a história, né? E aí tem até o momento que ela fala assim, nossa, você realmente é muito maduro. Ela chega a falar isso pra ele, porque ele começa a falar palavras que meio que confortam ela. E ele fala, não, eu entendo que na época você tinha minha idade, então nesse período a gente não sabe muito das coisas, então eu entendo o seu lado, eu fico triste, mas não sei o quê. Então, ele lidou com isso de uma maneira muito surreal, na minha opinião. Ele ainda dá um abraço na mãe dele no final e ela ainda está no casamento dele. Sim, ela começa a ser presente ali na vida dele e eu fiquei chocada com isso. Gente, esse personagem, mais uma vez, só acontece porque é um personagem fictício. E eu amo que com todos os empecilhos que surgiam no meio do caminho, até em questão de herança, o On lidava muito bem. Ele tava sempre pleno porque ele sabia que ele era o cara. Até mesmo a irmã dele, aquela maluca, às vezes ela brigava sozinha. Vocês já repararam isso? Ela tava lá, ai meu Deus, eu vou criar um monte de plano, eu vou acabar com ele. E aí, de repente, o homem me aparece com uma ideia mirabolante, com um plano mirabolante que ninguém imaginava, e ele tá lá, ó, tranquilaço. Era muito engraçado, porque ela achava que tava arrasando. E aí chegava lá na reunião, ele com 2 palavrinhas, ele acabava com ela. Ele é um cara que nasceu pra liderar. Eu amo a trajetória desse personagem e como ele mesmo vai se apaixonando, entendendo mais as coisas sobre o hotel. Então, de verdade, gente, eu não tenho uma palavra pra falar mal desse personagem. Pra mim, ele é impecável, ele é perfeito e não tem um defeito, não tem. Por isso que ele é um personagem fictício. Eu vou falar isso o vídeo inteiro pra ver se você aí, doramera, coloca na sua cabeça que esses homens só existem no dorama, tá bom? Não fica se iludindo não, que a vida real é complicada. Mas, ó, eu não vou ficar o vídeo inteiro falando apenas desse homem maravilhoso, não, porque a Sarangue também, que personagem impecável, que personagem maravilhosa, e eu sou apaixonada pela história dela nesse dorama. E eu amo que os personagens, apesar de a gente ter toda essa história do casal, a construção do casal, eu amo que o dorama também trouxe uma individualidade em cada um deles. A gente tem ele passando por toda essa situação da herança, com a família, da mãe, ao mesmo tempo ali em um relacionamento com ela, e essas coisas às vezes se misturam, mas assim, cada um tem a sua independência, cada um tem o seu momento. Então a gente também tem a trajetória da Sarangue ali entrando no hotel, ela crescendo profissionalmente falando e todos os questionamentos que ela tinha em relação a isso, sobre o que ela quer ser, sobre o que ela tá fazendo, até onde ela quer chegar ali nesse hotel. E é muito legal também, porque tudo que ela conseguiu foi com o suor dela. Ela chegou onde ela chegou sem estar em um relacionamento com ele, então ninguém pode falar um A dessa mulher. É claro que depois que eles assumem, né, o relacionamento meio que forçados, como sempre, eles acabam sofrendo algumas retaliações
depois as pessoas começam a falar alguns comentários, assim, um pouquinho complicados pra eles, né? Achando que ela é interesseira, que ela conquistou ele, que ela só quer dinheiro, mas isso a gente já sabia que ia acontecer, né? Mas, inclusive, tem uma cena, gente, que cena maravilhosa, que gostosa essa cena. Eu fiquei repetindo, assim, várias vezes. Que é o momento que aquela outra louca lá do hotel, que eu também não ia muito com a cara dela, ela começa a falar um monte de coisa pra Sarang. Ai, como você conquistou ele. Ai, você, hein? Eu sabia que não era só talento, eu sabia que tinha alguma coisa aí. Só que assim, o elevador estava cheio e ela não viu que o nosso querido ou maravilhoso estava lá ouvindo tudo. Então, quando ele escuta a namoradinha dele meio que sendo humilhada ali naquele momento, ele toma a frente e fala assim: escuta aqui, eu que fui atrás dela, eu me apaixonei primeiro, eu fiquei perseguindo ela não tem nada a ver com isso, o que também não é mentira, realmente ele acabou se apaixonando primeiro, a gente sabe disso muito bem, então foi muito legal esse momento. Tanto que depois que eles saem do elevador ali naquela cena icônica, né, a menina constrangida pedindo desculpas, obviamente, ele até chama a atenção dela, entre aspas, ele fala assim: olha, a partir desse momento você precisa se defender, em momento nenhum você tem que abaixar a cabeça e você tem que falar a verdade, fala que eu que dei em cima de você e eu que fui atrás de você e não ao contrário, pra ninguém já não falar nada, todo mundo calar a boca. Esse dorama. Mas voltando a falar da vida profissional da Sarang, eu gosto muito de como as coisas mudam pra ela e quando tem um clique assim, que ela pensa, será que eu quero trabalhar mesmo nesse hotel? É realmente isso que eu quero fazer da minha vida? E é isso que eu falo sobre a individualidade de cada um dos personagens. A gente vai vendo a personagem se questionando em relação a isso de maneiras bem sutis, até chegar o momento que ela explode ali no final, pede demissão, fala que não quer isso pra sua vida e aí ela se decide. E eu acho que isso começou a acontecer mesmo de fato naquele momento que ela descobre que os melhores funcionários vão para uma missão, para um trabalho super especial, vai ganhar uma grana ali. E aí ela acaba descobrindo qual que é esse trabalho. É um trabalho que todo mundo almeja muito, só que todo mundo almeja mais por conta da grana, né? Tanto que no final ali, quando ela pega o dinheiro que ela recebeu, ela olha aquela quantia e fala, poxa, é o dinheiro do meu salário do mês, por exemplo, né? E eu consegui apenas em um dia, mas será que é isso mesmo que eu quero? E aí, quando ela vê aquele uniforme, por exemplo, ela já fica meio assim, ela fala, nossa, o uniforme é bonito, mas parece de empregada doméstica, o que eu tô fazendo. Dá pra perceber que a personagem não tá se sentindo muito confortável com aquele trabalho em questão. Ela percebe que o cargo mais alto que conseguiria trabalhando no hotel daquela maneira era ser a empregada de uma família muito rica, mas ela batalhou pra isso, era isso mesmo que ela queria, o sonho dela era trabalhar no hotel, mas ela não se sentia bem com isso. E aí eu acho que o ponto final mesmo, quando ela pensou, poxa, não quero isso pra minha vida, é justamente quando ela é transferida, né? Que o presidente, o pai do Won, chega nela e fala assim, você tem que ficar longe dele, blá, 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 aquele velho maluco. E aí, quando ela chega naquele hotel, ela se depara com aquelas pessoas que foram meio que chutadas do hotel, ela também acaba percebendo que ninguém é insubstituível, né? E que ela pode ser chutada a qualquer momento, sim, e ela não tava feliz com o futuro dela da maneira que tava. Era como se ela tivesse conseguido já conquistar tudo aquilo que ela queria no hotel, mas não tinha mais para onde ela ia. Ela chegou na reta final. E vimos sim ela ainda fazendo o trabalho com excelência, porém dá para perceber que ela já não tá mais feliz, gente. Ela não tem mais expectativas neste hotel e isso não tem muita coisa a ver com o namoro em si. Meio que tem, ela queria namorar abertamente, ela falou sobre isso, mas não era sobre isso, era sobre ela, era sobre o futuro profissional dela e os sonhos dela. Enfim, no final, ela fez o quê? Depois de quase matar a gente do coração, falando que não aguentava mais, que queria acabar tudo. Meu Deus do céu, foi uma tortura, gente. Mas foi uma tortura esperar de um dia pro outro, esperar 24 horas pro próximo episódio. Que eu falei, gente do céu, se essa mulher terminar o namoro no penúltimo episódio, eu vou surtar. Mas não, ela abre o seu próprio hotel. E, meu, que coisa mais deliciosa de acompanhar. Ver ela procurando o imóvel, toda felizinha, sozinha. Não ficou pedindo pro namorado rico, não ficou pedindo dinheiro pra ninguém. Ela tinha as economias dela. A avó dela fica muito emocionada como isso acontece. Inclusive, no final do dorama eu tava só a avó dela, viu? Essa foi minha reação, porque eu chorava igual um bebê. Cara, eu juro pra vocês que eu não esperava que no final de tudo isso a Sarang ia abrir o próprio hotel dela. Eu achei isso incrível. E a gente vê o Won apoiando e feliz com ela. Mano, eles são muito companheiros. E sim, a gente tem esse momento que ele a pediria em casamento, mas tem a reviravolta. Porém, vendo o final, eu acho que foi uma bela decisão ele não ter pedido ela em casamento naquele momento. Porque eles falam muito sobre a Sarang se conhecer melhor e saber o que
ela quer do seu futuro. E eu acho que os personagens precisavam estar alinhados em algumas coisas específicas antes de se casarem. Então, eu sinto que a história meio que resolveu tudo. Que eles precisavam, psicologicamente falando também. E aí sim, quando eles estavam 100%, ele pediu ela em casamento. Então eu acho que foi o timing perfeito, porque ele já tava bem com a mãe, ele já era o presidente, tava tudo certo com a irmã, né, maluca, enfim, então não tinha mais porquê. Enquanto a Sarangue, ela já tinha decidido o que ela queria do futuro dela, toda empresária com seu hotel, que inclusive se chama Amor, e nada vai tirar da minha cabeça que foi uma homenagem pros brasileiros. Se não foi, gente, finge que é, tá? Eu acho incrível quanto a Sarangue é uma personagem forte, uma personagem destemida, uma personagem corajosa. Eu acho que todo mundo deveria ter um pouquinho de Sarangue dentro de si. Olha, eu fui poética agora, tá? Porque eu comecei a reparar que em nenhum momento, apesar de todos os problemas, todos os empecilhos, em momento nenhum, ela ficou se colocando pra baixo. Tipo assim, ai, eu sou uma coitadinha, eu sou uma pobrezinha que estou namorando o presidente. Meu Deus, e agora? Não, ela não fica se colocando pra baixo e achando que ele é melhor que ela. Claro que não. Ela sabia dos problemas que teria, ela sabia das piadas que ouvia, ela tava consciente disso. Mas em nenhum momento ela se questiona sobre ela, em nenhum momento ela fica insegura em relação a isso no relacionamento, ou fica querendo terminar com ele por conta disso. Não, ela é muito, muito madura. Cara, eu sei que esse vídeo eu só tô elogiando, mas é que eu não sei mais como me expressar, só fica incrível, é lindo, é maravilhoso, porque é o que eu consigo falar. Palmas pra Sorriso Real, que apesar de ser clichê, agora vamos falar mal. Mentira, não é tão mal não. Mas a gente sabe que tem aquelas cenas de vergonha alheia, que eu já me acostumei com os doramas. Inclusive, gente, eu dou muita risada com as cenas de vergonha alheia. E eu acho que é inesquecível o momento que o On, ele pula daquela montanha. Gente, eu tive uma crise de riso, porque, gente, que cena mal feita, que cena ruim. Mas é dorama, então eu passo pano, eu não ligo, eu dou risada pra caramba, eu acho até divertido. Mas apesar de tudo isso, ainda trouxe personagens carismáticos, momentos engraçados, momentos tensos, intensos, personagens com muita química e que química, amizades legais de acompanhar e uma história madura, tudo que eu quero em um dorama, então não tenho nada pra reclamar. Claro que também tem aqueles famosos personagens secundários que eu gostei da maioria deles e eu achei a história muito legal. Esse querido aqui me proporcionava momentos engraçadíssimos. Eu amava ele implicando com o On, falando, meu filho, se eu não te aguentar, quem vai te aguentar? Ninguém vai te aguentar, porque tá chato. E eu gosto também como essa amizade começou, porque logo no comecinho do dorama, a gente tem eles começando ali na empresa, entre aspas, né? E ele trata o On super bem, fala, não, vamos ser parceiro até o fim, sem saber quem ele era. Então, isso é fidelidade, isso é ser fiel. E ele foi fiel até o último minuto deste dorama. Recebeu uma promoção ali no final que foi merecidíssimo. Mas eu não vou mentir, naqueles episódios ali da viagem, ele me irritou. Nossa, porque chegou um momento que ele já não tava mais engraçado pra mim, ele tava irritante pra caramba, mas também nada demais. As amigas da Sarangue, eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto esse trio é incrível também, eu adorava vê-las juntas, sempre se apoiando, e quando o On começa a andar junto com elas também, era muito engraçado. A Pyonghwa tem uma história interessante sobre o divórcio, mas fiquei feliz que no final ela ficou com o bonitão, que é outro perfeitinho, né, gente? Como que pode? A Dayu, eu fiquei com dó, porque ela terminou com aquele marido imprestável, ela merecia coisa muito melhor, porém ela e sua filha nos proporcionou momentos icônicos, as duas assistindo deitadinhas enquanto ele puto ficava limpando tudo ali. A pequena coloca o pai no lugar dele e eu ria demais. E quando junta essa galera toda, era risada na certa, era muito divertido. Amo aqueles momentos finais ali, quando uma mulher fica humilhando ela, falando assim, ah, você não conhece ninguém da sede, você não conhece ninguém, você é só uma funcionariazinha. De repente entra um monte de gente, entra o On, que é o presidente, entra todo mundo e começa a falar com ela ali informalmente, como amigos, e aí vamos marcar um rolezinho maravilhosa, e todo mundo chocado, como assim, você é amiga pessoal do presidente, você tem o telefone do presidente pra chamar ele pra um rolezinho? Gente, que cena gostosa! Eu adoro quando acontece isso, da pessoa tá humilhando a outra por algo específico e depois fica assim, assustado com as coisas assim. Ai,
incrível. Enfim, gente, é melhor eu parar por aqui, porque eu começo a falar sobre dorama, daqui a pouco tem 3 horas esse vídeo e eu ainda estou falando sobre dorama. Sorriso Real é algo que eu recomendo muito, é ótimo pra passar o tempo, é ótimo pra se distrair dos problemas e criar outros problemas, porque você quer um cara igual o On, só que você sabe que não existe, é um personagem fictício, nunca vai existir um homem daquele, mas enfim. Mas e você, o que achou dessa temporada, o que você achou desse dorama? Sempre tem aquele diferentão que vai falar assim, ai, não achei tudo isso, ai, não, e tá tudo bem também se você não gostou. Mentira, não tá tudo bem não, provavelmente você não tem coração. Enfim, euzinha, vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e não esquece daquele like maroto que me ajuda bastante, tá? Aproveita também e vai lá me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, indicando muito dorama pra vocês por lá, tá? Então, um super beijo e até o próximo vídeo.